Bom dia! E hoje nós vamos terminar o segundo livro de Samuel. Olha que bacana, gente! Quantos livros nós já começamos, nós já terminamos. Deus nos dando perseverança para que possamos escutar a palavra inteira dele e possamos assim entender a sua vontade. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nessa leitura, que essa palavra proclamada seja o sopro do Teu Espírito sobre nós, Jesus, para que possamos realmente fazer a Tua vontade. Dá-nos cada vez mais amor para as Escrituras e que possamos viver essas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 18. Derrota e morte de Absalão. Davi passou em revista as tropas que estavam com ele e pôs à sua frente chefes de milhares e de centenas. Depois dividiu o exército em 3 grupos, confiou um terço a Joabe, um terço ao seu irmão Abisai, filho de Sárvia, e um terço a Itai, o geteu. E disse às tropas: Eu também marcharei convosco. Mas o povo respondeu-lhe: Não, tu não irás, pois se fugíssemos, não dariam atenção a isso, e mesmo que morra metade de nós, isso não lhes importaria. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. É melhor que fiques na cidade para poder vir em nosso socorro. Farei, disse o rei, o que bem vos parecer. Colocou-se então junto da porta, enquanto todo o exército saía formado em esquadrões de 100 e de 1000. O rei deu esta ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: Por favor, poupai-me o jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. Saiu o exército à campanha contra Israel e travou-se o combate na floresta de Efraim. Os israelitas foram batidos pela gente de Davi e houve naquele dia uma grande carnificina de 20.000 homens. O combate estendeu-se por toda a região, devorando a floresta naqueles dias mais homens do que a espada. Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Montava uma mula e essa enfiou-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Vendo isso, um homem informou a Joabe, dizendo: Eu vi Absalão suspenso a um carvalho. Se o viste, respondeu Joabe ao mensageiro, por que não o abatestes no mesmo lugar? Eu me sentiria no dever de dar-te 10 siclos de prata e um cinturão. O homem respondeu: Ainda que me pusesse nas mãos 1000 siclos de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, porque o rei ordenou a ti, a Abisai e a Itai, em nossa presença, que lhe poupassem o jovem Absalão. E se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, nada se ocultaria ao rei e tu mesmo te terias esquivado. Joabe disse: Não tenho tempo a perder contigo. Tomou então 3 dardos na mão e plantou-os no coração de Absalão. E, estando ele ainda vivo no carvalho, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram-no e deram-lhe os últimos golpes. Joabe tocou então a trombeta e o exército cessou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão e jogaram-no numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entre mentes todo Israel fugira, indo cada qual para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, mandara erigir para si um monumento que se encontra no Vale do Rei, porque dizia: Não tenho filhos para perpetuar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome a um monumento que se chamava ainda hoje o monumento de Absalão. Davi recebe a notícia. Aquimaás, filho de Sadoc, disse: Vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Mas Joabe disse-lhe: Não lhe levarás hoje essa notícia, mas outro dia, não hoje, porque morreu o filho do rei. Joabe ordenou a um cusita: Vai ter com o rei e anuncia-lhe o que viste. O cusita prostrou-se diante de Joabe e depois saiu correndo. Aquimaás, porém, filho de Sadoc, insistiu: Seja como for,
mas deixai-me ir também atrás do Cusita. E Joabe: por que queres correr, meu filho? Essa mensagem de nada te aproveitaria. Em todo caso, eu correrei. Corre, disse-lhe Joabe. Aquimaás foi correndo pelo caminho da planície e passou à frente do Cusita. Davi estava sentado entre as duas portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e viu um homem que vinha correndo sozinho. Gritando, anunciou ao rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. Entretanto, o homem se aproximava. A sentinela viu então outro homem que corria e gritou do alto da porta: vejo outro homem que vem correndo sozinho. Também esse traz alguma boa nova. A sentinela continuou: pela maneira de correr do primeiro, só pode ser Aquimaás, filho de Sadoque. O rei é um homem de bem e traz boas notícias. Aquimaás, chegando, disse ao rei: salve! E prostrou-se diante dele com a face por terra. Depois ajuntou: bendito seja o Senhor teu Deus, que te entregou os homens que ergueram a mão contra o rei meu senhor. O rei disse: tudo vai bem para o jovem Abisalão? Eu vi um grande tumulto, respondeu Aquimaás, no momento que Joabe enviava o teu servo, mas ignoro o que se tenha passado. O rei disse-lhe: põe-te aqui ao lado e espera. Ele afastou-se e esperou ali. Então chegou Cusita, dizendo: saiba o rei meu senhor da boa nova. O Senhor te fez hoje justiça contra todos os que tinham revoltado contra ti. O rei disse a Cusita: tudo vai bem para o jovem Abisalão? E o Cusita respondeu: sejam como esses jovens inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Capítulo 19. Davi chora a morte do filho. Então o rei comoveu-se, subiu ao quarto que estava por cima da porta e pôs-se a chorar. E enquanto ia, dizia assim: meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. E foram dizer a Joabe: eis o que o rei chora e se lamenta por causa de Abisalão. E a vitória se transformou em luto naquele dia para todo o exército, porque o povo ouvira dizer que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Por isso, o exército entrou silenciosamente na cidade, e como faria um exército coberto de vergonha por ter fugido ao combate. Entretanto, o rei, cobrindo a cabeça, dizia em alta voz: meu filho Abisalão, Abisalão, meu filho. Veio então Joabe à casa do rei e disse-lhe: tu cobres hoje de confusão a face de todos os teus servos que salvaram a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Tu amas os que te odeiam e odeias os que te amam, e mostra que os teus chefes e teus servos nada valem para ti. Estou vendo que te darias por satisfeito se Abisalão viesse e nós fôssemos todos mortos. Vamos, sai e dirige aos teus servos palavras de reconforto, pois juro-te por Deus que, se não fizeres, não ficará contigo essa noite homem algum. E isso seria para ti uma desgraça maior do que todos que vieram sobre ti desde a tua juventude. Então levantou-se o rei e foi sentar-se à porta. Foi avisado a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta, e todo o exército veio apresentar-se a ele. Capítulo 19. Volta de Davi, desculpa. Os israelitas tinham fugido cada qual para a sua casa. Em todas as tribos se discutia, dizendo: o rei que nos salvara das mãos de nossos inimigos e da mão dos filisteus, agora teve de fugir da terra diante de Abisalão. Ora, Abisalão, a quem tínhamos sagrado rei sobre nós, morreu no combate. Por que tardais em fazer voltar o rei? E chegou aos ouvidos do rei o que se dizia em todo Israel. O rei Davi mandou aos sacerdotes Sadoque e Abiatar a seguinte mensagem: eis o que direis aos anciões de Judá: por que sereis vós os últimos a reconduzir o rei para a sua casa? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Por que sereis vós os últimos a reconduzir o rei? Direis em seguida a Amassa: tu és meu osso e minha carne.
Que Deus me trate com todo rigor, se eu não te tornar para sempre o meu general em lugar de Joabe. Todos os homens de Judá sentiram unanimemente o seu coração voltar-se para o rei e mandaram-lhe dizer: Volta com todos os teus. O rei voltou, chegando a Jordão, eis que todo Judá tinha corrido a Gálgala para ir-lhe ao encontro e fazê-lo passar o Jordão. Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, com os seus 15 filhos e os 20 servos, apressou-se a vir ao encontro do rei Davi. Levava consigo 1000 homens de Benjamim, assim como Siba, servo da família de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. E correram rumo ao Jordão antes do rei, e dispuseram tudo para fazer passar a família do rei e prestar-lhe todos os serviços que desejassem. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei no momento que ele ia passar o Jordão e disse-lhe: Que o Senhor não me impute culpa, nem guarde em seu coração a lembrança do crime que cometeu o teu servo no dia em que o rei meu senhor deixou Jerusalém. Teu servo reconhece o seu pecado, por isso vim hoje o primeiro de toda a casa de José ao encontro do rei meu senhor. Abisai, filho de Sárvia, tomou a palavra. Não se deverá antes matar Semei por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Que eu tenha convosco, ó filho de Sárvia, respondeu Davi, para que vos comporteis no dia de hoje como meus inimigos? Porventura, um só israelita há de ser morto num dia como o de hoje? Ignoro acaso que sou agora rei de Israel? E disse a Semei: Não morrerás, e prometeu isso com juramento. Mefibosete, filho de Saul, desceu também ao encontro do rei, não tinha lavado os pés nem as mãos, nem feito a barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partira até o dia em que ele voltou em paz. Quando, pois, chegou de Jerusalém vindo ao encontro do rei, Davi disse-lhe: Por que não partisses comigo, Mefibosete? Meu senhor e rei, respondeu ele, o meu criado enganou-me, pois eu, teu servo, dissera-lhe que me selasse a jumenta para que eu a montasse e partisse com o rei, porque o teu servo é paralítico. Ele, porém, caluniou-me junto do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz o que te parecer bom. Toda a família de meu pai merecia a morte diante do meu senhor e rei, e, no entanto, admitistes o teu servo entre os que comem a tua mesa. Com que direito posso eu ainda suplicar ao rei? Para que tantas palavras? Respondeu o rei. Eu declaro que tu e Siba repartireis os bens. Ele pode até mesmo ficar com tudo, replicou Mefibosete, uma vez que o rei, meu senhor, voltou em paz para a sua casa. Berselai, o galadita, desceu de Rogelim e acompanhou o rei, escoltando-o até o Jordão. Era já muito velho, com 80 anos. Sendo muito rico, abastecera o rei durante todo o tempo que esteve em Manaém. O rei disse-lhe: Vem comigo e te sustentarei junto de mim em Jerusalém. Mas Berselai disse ao rei: Quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Tenho agora 80 anos e já não distingo entre o bom e o que não é. Já não posso saborear o que como e o que bebo, e não ouço mais a voz dos cantores e cantoras. Por que iria o teu servo servir de peso ao rei, meu senhor? Teu servo só andou um pedaço de caminho com o rei, e por que lhe haveria o rei de dar-me semelhante recompensa? Deixa que teu servo volte para morrer em minha cidade, junto ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Eis, porém, o teu servo Camaã, ele irá com o rei, meu senhor. Faze dele o que te parecer melhor. Que ele venha comigo, respondeu o rei. Farei por ele tudo o que te agradar, e a ti também te considerei tudo o que desejares de mim. Todos passaram o Jordão diante do rei, que permaneceu de pé. Davi beijou Bersalai e o abençoou, e Bersalai voltou para sua casa. O rei chegou a Gálgala e Camaã passou com ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, dizendo-lhe: Por que te tomaram os nossos irmãos, os filhos de Judá, fazendo-te passar o Jordão com toda a tua família, quando são todos os homens de Davi que formam o teu povo? Então responderam os filhos de Judá aos israelitas: É que o rei nos é mais próximo. Por que vos irritais com isso? Acaso temos comido algo do rei, ou tirado para nós algum proveito?
Mas os homens de Israel responderam aos de Judá: temos 10 partes no rei. Além disso, somos vossos irmãos mais velhos. Por que nos desprezastes? Não fomos nós os primeiros a tomar a palavra e a mandar chamar o nosso rei? Os homens de Judá falaram mais duramente ainda que os de Israel. Capítulo 20. Revolta de Sebá. Encontrava-se ali um homem perverso chamado Sebá, filho de Bogri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e exclamou: nada temos a ver com Davi, nada temos de comum com o filho de Jessé. Volte para a sua tenda, Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Sebá, filho de Bogri, enquanto que os filhos de Judá escoltaram o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando a seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas, mas não se uniu mais a elas. Ficaram enclausuradas, vivendo como viúvas até o dia de sua morte. O rei disse a Amasa: convoca-me dentro de 3 dias todos os homens de Judá, e apresenta-te tu também com eles. Amasa partiu para convocar Judá, mas demorou-se além do prazo fixado. Então Davi disse a Abisai: Sebá, filho de Bogri, vai agora tornar-se mais perigoso que Absalão. Toma contigo os servos de teu senhor e persegue-o. Não aconteça que ele encontre cidades fortificadas e nos escape. Partiram com Abisai os homens de Joabe, os cereteus e os feleteus, com todos os valentes. Saíram de Jerusalém em perseguição de Seba, filho de Bogri. Chegando junto à grande pedra que se encontra em Gabaon, veio-lhes Amasa ao encontro. Joabe trazia uma cintura por cima de sua túnica, de onde pendia uma espada embainhada à altura dos rins. Essa desprendeu-se e caiu. Joabe disse a Amasa: como vais, meu irmão? Tomou-o pela barba com a mão direita para o beijar. Amasa, porém, não percebeu a espada na mão esquerda de Joabe, e este o feriu no ventre, derramando as suas entranhas por terra. Não houve necessidade de um segundo golpe, pois Amasa caiu morto. Depois disso, Joabe e seu irmão Abisai puseram-se a perseguir Sebá, filho de Bogri. Um dos servos de Joabe se colocara junto de Amasa e disse: todos os que amam Joabe e estão com Davi sigam a Joabe. Entretanto, Amasa estava estendido no meio do caminho, coberto de sangue. Vendo o soldado que todos se detinham para vê-lo, arrastou Amasa para fora do caminho, para um campo, e cobriu-o com o manto. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joabe para continuar a perseguição de Sebá, filho de Bogri. Sebá atravessou todas as tribos de Israel, que o desprezaram, e foi até Abel-Beta-Maaca, onde todos os bocritas o seguiram. Vieram então sitiá-lo em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um aterro que atingiu a altura da muralha. Como todos que estavam com Joabe tentassem fazer cair a muralha, uma mulher prudente se pôs a gritar no muro da cidade: ouvi, ouvi, disse a Joabe que se aproxime para que eu possa falar-lhe. Tendo ele se aproximado, disse-lhe a mulher: és tu Joabe? Sou eu, respondeu ele. Ela prosseguiu: ouve as palavras de tua serva. Estou ouvindo. Outrora, disse ela, costumava-se dizer: peça-se conselho a Abel e a Adã, para saber se desaparecem os costumes dos fiéis de Israel. Tu, porém, procuras destruir uma cidade e metrópole em Israel. Por que queres aniquilar a herança do Senhor? Joabe respondeu: longe de mim, não quero arruinar nem destruir coisa alguma. Não se trata disso, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seba, filho de Bogri, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-nos só esse, e levantarei o cerco. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será lançada por cima do muro. Ela voltou à cidade e falou com discrição a todo o povo. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bogri, e atiraram-na a Joabe. Este tocou a trombeta, e todos se retiraram da cidade, indo cada um para a sua tenda.
Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército. Benaias, filho de Joiaba, estava à testa dos cereteus e dos feleteus. Adom presidia os trabalhos. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Siva era o escriba. Sadoc e Abiatar, sacerdotes. Ira, o jairita, era também sacerdote de Davi. Apêndices. Capítulo 21. Davi e os Gabaonitas. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: há sangue sobre Saul e sobre sua família, porque matou os Gabaonitas. O rei chamou então os Gabaonitas e falou com eles. Ora, os Gabaonitas não eram filhos de Israel, mas uns restos dos amorreus, aos quais os israelitas se tinham ligado com juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse, pois, aos Gabaonitas: que devemos fazer por vós, e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Os Gabaonitas responderam: não é questão de prata e ouro, a nossa questão com Saul e sua família, e não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes, disse Davi. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos na terra de Israel, sejam-nos entregues 7 dos seus filhos, para os enforcarmos diante do Senhor em Gabaão, na montanha do Senhor. Bem disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escolheu, pois, os 2 filhos de Resfa, filhos de Aias, dera a Saul Armone e Mefibosete, e os 5 filhos de Merobe, filha de Saul, dera a Adriel, filho de Bersalá e de Meola. Entregou aos Gabaonitas que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7 juntos nos primeiros dias da colheita da cevada. Resfa, porém, filho de Aias, tomando um saco, estendeu sobre ele em cima de uma rocha, e ali esteve desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu. E ela não deixou que os pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens os tocassem durante a noite. Davi, avisado do que tinha feito Resfa, filho de Aias, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com os habitantes de Jabes em Galaade. Esses o tinham tirado furtivamente da praça de Betzã, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Jeboé. Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados. E os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como dos supliciados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro de Cis, pai de Saul. Fizeram assim tudo o que tinha ordenado o rei, e Deus se compadeceu da terra. Guerra contra os filisteus. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com os seus homens para combatê-los. Instalaram-se em Gobe e começaram a guerra contra os filisteus. Levantou-se entre Dodó, filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 siclos de bronze, e cingindo na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, matando-o. Então os homens de Davi fizeram esse juramento: tu não virás mais conosco ao combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso, houve ainda um combate entre os filisteus em Gobe, onde Sabocai de Uza matou Sarfe, um dos filhos de Rafa. E, recomeçando o combate contra os filisteus de Belém, matou Golias de Gate, que levava uma lança, cujo cabo era como um cilindro de tecedor. Houve também um combate em Gate. Encontrava-se ali um homem enorme que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, isto é, 24 dedos, e era também descendente de Rafa. Como lançasse um desafio a Israel, prostrou-o Jonatas, filho de Osama, irmão de Davi. Esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e de seus homens. Capítulo 22. Cântico de Davi.
Davi dirigiu ao Senhor as palavras do cântico e segue no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha onde encontro meu abrigo. Meu escudo e força de minha salvação, minha cidadela e meu refúgio. Meu Salvador que me salva da violência. Invoco o Senhor que é digno de todo louvor e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte, torrentes devassadoras me atemorizavam, e lançavam-se as cadeias da habitação dos mortos, a própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para meu Deus do seu templo, ele ouviu a minha voz, e meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos dos céus estremeceram, abalaram-se porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalam fumaça, sua boca fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou o céu e desceu, calcando os pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como numa tenda, nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença flamejaram centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ressoar a sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos, fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra, ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou e retirou-se das águas profundas. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo, pôs-me a salvo e livrou-me porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não pequei separando-me do meu Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante de seus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrais bondoso. Com o homem íntegro, vos mostrais íntegro. Puro, com quem é puro. Prudente, com quem é astuto. Aos humildes salvais, os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois meu farol. É o Senhor que dissipa as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão nosso Deus? É Deus que me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho aos meus passos para meus pés não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os extermino, e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os aniquilo e despedaço que não mais se levantam. Eles estão caídos aos meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta, e ante mim dobrais os meus adversários. Afugentais da minha presença os meus inimigos, e reduz ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os trituro como ao pó da terra, e o esmago aos pés como ao barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do meu povo, e me guardais à frente das nações. Porque eu desconhecia se tornaram meus servos. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente, e obedece minha primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha que me salva. Deus que me proporciona a vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós que me libertais dos meus inimigos, me exaltais acima dos meus adversários e me salvais do homem violento. Por isso vos louvarei ao Senhor entre as nações e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido.
a Davi e a sua descendência para sempre. Capítulo 23. Último poema de Davi. Essas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Jessé, oráculo do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou, o rochedo de Israel me disse, o que governa com justiça, o soberano temente a Deus, é como a luz de manhã quando se levanta o sol, manhã sem neblina, que faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável diante de Deus, ele fez comigo aliança eterna, a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação e inteira felicidade não é ele quem faz germinar? Os homens maus são como espinhos, que todos evitam e ninguém pega com a mão, que se recolhem com o ferro ou com o cabo da lança e são queimados no fogo. Façanhas dos heróis de Davi. Eis os nomes dos heróis de Davi. Jebuão, filho de Acamone, chefe dos 3, foi ele quem brandiu seu machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, um dos 3 heróis. Achava-se eles em Afes-Domim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate. Tendo os israelitas fugido cada um para a sua tenda, ele se manteve firme e bateu os filisteus, até que sua mão se escapou e se crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde estava Eleazar, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Eusama, filho de Águe, o Ararita, reuniram-se os filisteus em Leque, onde havia um pedaço de terra plantada de lentilhas. Fugindo o exército diante dos filisteus, postou-se em Sema, no meio do campo, defendeu e derrotou os filisteus, operando assim o Senhor uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com Davi no início da colheita, à gruta de Odolã, estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refaíns. Davi estava então na fortaleza, e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi revelou este desejo: quem me dera beber das águas do poço que está à porta de Belém? Então, os 3 valentes penetraram no acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço que está à porta de Belém. Trouxeram-na a Davi, mas ele não quis beber e derramou em libação ao Senhor, dizendo: longe de mim, ó Deus, fazer isso. Vou eu beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida? E não quis beber. Eis o que fizeram os 3 heróis. Abisaí, irmão de Joabe, filho de Sárvia, que era também chefe dos 30, brandiu sua lança contra 300 homens e os matou, conquistando assim grande renome entre os 30. Ele era o mais considerado dentre os 30, mas não chegou a se igualar aos 3. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Cabzael, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu num dia de neve e matou um leão na cisterna. Feriu ainda um egípcio de alta estatura que tinha uma lança na mão. Banaías desceu contra ele com um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com sua própria arma. Isso fez Banaías, filho de Joiada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os 30, mas não igualou aos 3. Davi pô-lo à frente de sua guarda. Entre os 30 contava-se Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodó, de Belém, Osama de Arode, Elicã de Arode, Eles de Falte, Ira, filho de Asa de Tíqua, Abiezer de Anatote, Mobonai, o Satita, Selmon, o Aoita, Marai de Netofa, Eled, filho de Baana de Netofa, Etai, filho de Ribai de Gabaá dos Benjaminitas, Banaias de Faratom, Edai do vale de Gaás, Abialbon de Arabá, Asmavete de Berom, Eliaba de Salabom, Benejabé, Jonatas, Osama, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, o Macatita, Eliã, filho de Aquitofel de Giló, Esrai de Carmelo, Farai de Arbe, Igaal, filho de Natã de Soba, Boni de Gade, Seleque o Amonita,
Naraí de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sarvia, Irã de Geté, Garebe de Geté, Urias o Iteu, 37 ao todo. E terminando a leitura de hoje, o capítulo 24, terminando o livro do 2º Samuel, o recenseamento e suas consequências. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhes: Vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: Percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: Que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora aos olhos do rei meu senhor. Mas que pretende o rei meu senhor com isso? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida por Gade até Jazer. Foram depois a Galaade e a terra dos Iteus em Cádiz e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom. Atingiram-se a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até Neguebe de Judá em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que manejavam espada, e em Judá 500.000 homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: Cometi um grande pecado, fazendo isso, mas agora pagai ao Senhor a culpa de vosso servo, porque procedi desniamente. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nesses termos: Vai dizer a Davi: Assim fala o Senhor. Proponho-te 3 alternativas. Escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gade veio ter com Davi e referiu-lhe essas palavras, ajuntando: Preferes que venham sobre a terra 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: Vede, Senhor, fui eu quem pequei. Eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? Que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. O Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Gade veio ter com Davi naquele dia e disse-lhe: Sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo: Por que vem, ó rei, meu senhor, à casa de seu servo? Para comprar a tua eira, disse Davi, e aqui construíram um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi: Tome-a, pois o meu senhor é rei, e faça-lhe que parecer bom. Aqui tens os bois para o holocausto, e o carro, e o jugo dos bois para a lenha. Ó servo de meu senhor e rei, dá-lhe tudo. E Ornã juntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Não assim, disse o rei, mas te pagarei o seu justo valor. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. E Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel.
E aqui termina a leitura de hoje. Amanhã nós iremos começar o livro do 1º Reis, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Deus te abençoe.